Pessoal, nós estamos de volta aqui para falarmos mais um pouquinho de finanças públicas para você, né? E nessa nossa aula nós vamos lá dar continuidade, né, àquele tópico de falhas de mercado que vai nos permitir aí entender um pouquinho a respeito das finanças públicas. Para podermos falarmos a respeito dessa falha de mercado, nós precisamos entender uma outra falha agora que nós chamamos da existência de bens públicos puros, ou simplesmente de bem público simplesmente como bem público, perdão. E aí, a gente tem que diferenciar esse tipo de falha de mercado pela existência do bem público da existência do bem semipúblico e do bem privado, que não são falhas de mercado. Bacana? Então vamos lá, vamos puxar a nossa tela em branco aqui para a gente entender essa questão. Então, pessoal, nós estamos falando a respeito de uma outra falha de mercado, que é a existência do bem público. Só que, antes de nós falarmos das características desse bem público, nós temos que entender como é que nós diferenciamos os bens. Uma das formas de fazer a sua divisão é lá dividirmos, né, em bem público, também chamado de bem público puro, em bem semipúblico, também chamado de bem meritório, e do bem privado. E aí nós precisamos entender as características desses vários tipos de bens e entendermos de maneira bastante clara que quando nós estamos falando de falha de mercado, somente o bem público puro é uma falha de mercado. Os demais é apenas para que você compreenda na hora da prova a sua divisão. Bacana? Então nós precisamos agora entender as características desse bem público puro. Para isso, vamos apagar aqui e vamos colocar as características desse bem. Então agora sim. Se nós estamos falando lá de uma falha de mercado, nós temos a existência do bem público puro. Observe você que o bem público puro, né, primeiro, ele é um bem não excludente. Depois ele tem como característica ser um bem não rival. E finalmente ele tem como característica ser um bem indivisível. Então vamos ver, né, cada uma dessas características com você. Primeiro vamos lembrar o que é um bem não excludente. O bem não excludente é aquele para qual não existe nenhum mecanismo economicamente eficiente de excluir quem quer que seja do consumo daquele bem. Para você ter uma ideia bem clara a respeito disso, pense lá o bem iluminação pública. Ora, a iluminação pública é a característica mestra de um bem não excludente. Imaginemos uma hipótese, né, absolutamente tosca, de que um morador de rua, um mendicante, né, não pague tributo algum. Óbvio que nós sabemos que ele paga tributo, porque mesmo quando ele mendiga, ou ainda quando ele ganha alguns trocados fazendo um trabalho eventual, né, e ele compra o seu alimento, no preço do alimento já está incluso, né, os tributos. Mas vamos supor que esse mendicante não pague tributo algum. Como é que eu faço para excluir esse mendicante do consumo do bem iluminação pública? Você vai chegar à conclusão que é simplesmente impossível, né? Eu não tenho nenhum mecanismo economicamente eficiente de excluir quem quer que seja do consumo do bem iluminação pública.
O mesmo em relação à segurança pública, em relação à soberania nacional garantida pelas Forças Armadas, né? E por aí vai. Então a pergunta é, se eu não tenho como excluir quem quer que seja, o consumidor, né, pagando ou não pagando, ele continuará a usufruir do bem. Como nós temos uma tendência, enquanto sociedade, a não querer pagar tributo, isso porque todo pagamento de tributo diminui a nossa renda pessoal disponível para a gente alocar em consumo ou em poupança, se eu puder usufruir determinado bem sem pagar por ele, eu prefiro não pagar. E aí a primeira característica do bem público é ser um bem não excludente. A segunda característica é ser um bem não rival. O que significa dizer que o consumo do bem pela minha pessoa não diminui a disponibilidade do bem para a sua pessoa. É o caso da iluminação pública. Nós dois saímos de um prédio juntos à noite, colocamos o pé na calçada, ambos seremos iluminados pela mesma luz do poste. O consumo daquele bem pela minha pessoa não implica a redução do consumo do bem para a sua pessoa. O mesmo ocorre em tese, né, com o acesso ao judiciário, à segurança pública e qualquer coisa que o valha. Não há rivalidade. Um outro exemplo que já caiu em prova é o consumo, né, das informações contidas nas placas de trânsito. Placa de trânsito é caracterizada pela não rivalidade. Eu, você e qualquer pessoa que passe por aquela via poderá olhar a informação ao mesmo tempo. Por um outro lado, nós temos que o bem público é um bem indivisível. O que significa então dizer o seguinte: o quanto eu ou você utilizamos da iluminação daquele poste, de maneira que a gente possa pagar de acordo com a nossa utilização. Óbvio que isso será inviável economicamente de se aferir. E o resultado, então, é que o bem público puro, ou simplesmente bem público, ele é um bem não excludente, não rival e indivisível. Agora, para pensar. Se pagando ou não pagando, você pode usar. Se não há rivalidade entre os agentes econômicos pela utilização do bem. E se eu não tenho como dividir o valor de cada um a pagar de acordo com a sua utilização, qual é o interesse da firma na oferta desse bem? Praticamente nenhum. Se a firma não tem interesse na oferta do bem, eu tenho uma falha de mercado. Ou seja, a tendência é de que o bem não fosse ofertado. Nesse caso, o governo tem pelo menos duas alternativas. Ou o próprio governo oferta o bem, como fora no passado, com as empresas estaduais, né, de distribuição de energia elétrica, inclusive para a energia pública, ou quando o governo financia a oferta do bem de uma empresa privada através da receita pública, que normalmente vem de tributos. Boa parte das grandes cidades brasileiras criaram o que nós chamamos de CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que vem lá na sua conta de energia elétrica, de forma que você não tem como quitar a energia elétrica consumida sem quitar o tributo CIP. Ora, quando a prefeitura assim age, ela está tentando oferir os recursos para o pagamento dessa iluminação pública por parte das concessionárias privadas. E aí, observe que o governo está tentando evitar, né, a presença de uma figura que nós chamamos de free rider em economia, também chamada daquele que usufrui o bem e não quer pagar por ele, ou seja, do carona. Como é que eu evito a figura do free rider, né? Daquele que usufrui, mas não quer pagar? Eu vinculo, né, aquele bem a um determinado tipo de conta que ele não tem escapatória.
é o caso da contribuição de iluminação pública vinculado à sua conta de energia elétrica. Você não paga uma sem pagar a outra. E, portanto, a figura do free rider é, no mínimo, em muito diminuída. Ok? Bom, mas eu quero pensar agora num outro bem que não é uma falha de mercado, ressalto para você, mas que você tem que conhecer para sua prova, né, de finanças públicas, porque o governo, eventualmente, também oferta esse bem. Mas aí por um outro motivo, que são os bens semipúblicos. Também conhecidos como bens meritórios. Os bens semipúblicos ou bens meritórios são aqueles que maximizam a satisfação da coletividade. A maximização da coletividade é satisfeita, portanto, quando, por exemplo, o governo oferece a educação pública, quando ele oferta a saúde pública, quando ele oferta o saneamento básico, ou ainda a moradia popular. Observe, né, que todos esses bens são também ofertados pela firma privada. O problema é que a firma privada tem um critério de acessibilidade, que é basicamente a capacidade econômico-financeira de pagar por ela. Então você pode ir para um colégio ou universidade particular? Pode, desde que você tenha renda para fazê-lo. Porém, observe que a educação, né, ela é meritória, porque ela aumenta o bem-estar da coletividade. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para cada ano de escolaridade, aumenta em média 15% da renda desse jovem quando adulto, e 15% da produtividade dessa mão de obra. Então, observe que o benefício, ele não é só internalizado pelo indivíduo, como o aumento da sua renda. Ele é também colocado à disposição da sociedade produtiva através do aumento da produtividade da sua mão de obra. Como ele cria um mérito, né, social e pessoal, o governo entende que deva ter colégios e universidades públicas para ofertar esse bem a uma parte da população. O mesmo ocorre com a saúde, onde nós temos planos de saúde privados, né, e temos também o Serviço Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é, abre aspas, gratuito. Saneamento básico é ofertado por várias empresas privadas por concessão no Brasil inteiro, mas existe também aquele saneamento básico que é ofertado por empresas estatais. Existe ainda a moradia popular, que é ofertada pelas mais diversas empresas de construção civil do país, porém, novamente, o critério é a renda, e muitas vezes o governo tem que intervir nesse mercado, porque existe parte da população que não tem esse mínimo de renda sequer para poder pagar por uma moradia popular. O exemplo claro do Brasil recente é um programa de habitação, né, popular, que é o Minha Casa Minha Vida. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias,
Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal, inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.